Bem-vindos a mais uma aula de matemática do terceiro ano. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, porque a tia está morrendo de saudades. Então, para a nossa aula, pegue seu livro, seu caderno e seu estojo. E vamos à nossa chamada. Ana Clara, Ana Júlia, Antônio Mateus, Ana Laura, Ana Larissa, Beatriz, Cícero, Fernando, Gabriel César, Gabriela, Joel, Luiz Miguel, Pedro Tiago, Renan, Roberto Aquiles e Valdir. Hoje, a aula vai ser sobre sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal é o tipo de representação que usamos para expressar quantidades, medidas, códigos. O número da conta corrente do banco, por exemplo, o número da sua chamada, né? E para realizar operações, certo? Tem esse nome porque é baseado no 10, de origem provavelmente ligada às contagens dos homens primitivos fazia com os 10 dedos das mãos. Uma importante característica do sistema decimal é o fato dele ser posicional. Isso significa que o valor de cada algarismo tem um lugar que ele ocupa na escrita. Partindo da casa da direita para a esquerda, cada posição determina a multiplicação do algarismo por uma potência de 10. Professor, está complicado. Mas quando a gente for agora para os exemplos, você vai ver que vai ficar mais fácil. Bem, vamos explicar novamente agora de uma outra forma. Vamos lá. O sistema é utilizado de algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que representam as quantidades. Possui base 10, ou seja, é agrupado de 10 em 10. 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. Então, a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Que número é esse? 9, 50, 400, 3.000. Que número completo? 3.459, como está escrito aqui embaixo. Ainda está complicado? Vamos continuar. O número 0 representa uma posição vazia, que pode ser a ausência de unidade, de dezena ou centena, dependendo de onde o 0 esteja. Sempre lembrando que eu vou ler da esquerda para a direita, mas a quantidade dos valores vão aumentando da direita para a esquerda. Por exemplo, que número é esse? 2091. Eu não tenho nada na casa da centena. Cada algarismo tem um valor de acordo com a sua posição na representação numeral. 8, valor 8, unidade 8 unidades. Valor 90. Por que 90? Porque aqui é como se aqui tivesse um 0. Que número é esse? 90 ou 9 dezenas. Que número é esse? 9. Mas eu tenho duas casas aqui, ó. Então eu tenho que colocar 0, 0. Então que número é esse? 909 ou 9 centena. Que número total? 998.
Novamente, só que agora eu coloquei unidades de milhar. Eu tenho a unidade simples, a dezena simples, a centena simples, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Por quê? Porque aqui são 13.000, ó. Esses dois primeiros estão na unidade de milhar. 895. A maior dificuldade para o processo de letramento matemático, quer dizer, aprender a escrever, entender a matemática, é no que diz respeito aos números, consiste na compreensão do funcionamento do sistema de numeração decimal e da sua característica mais importante em relação à escrita, o fato de ser um sistema posicional. O valor do número vai mudar dependendo da sua posição. 7, 90, 600. Finalmente deve se decompor, se deve sobrepor do menor para o maior. 697. Certo? Vamos continuando. Este é o quadro total de classes e ordens. Normalmente nós já utilizamos aqui, ó, as unidades de classe simples. Unidade, dezena, centena. Até nas continhas passadas nós já usamos esse quadro. Mas a tia está mostrando todo o quadro. Então nós temos quadro até milhões. Ok? Então, dependendo do tamanho do meu número, ele vai ter uma ordem, uma classe e um valor. Professora, nós vamos trabalhar isso? Não, eu estou apresentando o conteúdo, porque nós vamos começar a usar talvez a unidade de milhar. Então, para que vocês entendam onde eu tirei essa unidade de milhar, nós preferimos explicar logo tudo. Tudo bem? Por quê? Porque agora é importante para a gente seria o quê? Entender que eu tenho unidade, dezena, centena. Só que essa aqui pode ser unidade simples, ou unidade de mil, ou está na classe dos milhares ou dos milhões. Ok? Por quê? Porque eu vou ter a unidade de milhar, a unidade de milhão e a unidade simples. Eu vou ter a dezena simples, a dezena de milhar e a dezena de milhões. A centena simples, a centena de milhar e a centena de milhões. Agora, vamos fazer uma revisão da escrita dos números. Bem, eu só vou escrever as centenas e os números. Eu vou escrever os números até 30. Depois eu vou escrever só as dezenas exatas e só as centenas exatas. Por quê? Porque o treino dessas escritas nós vamos fazer quando a gente for para as atividades no livro, tá? Lembrando que agora nós vamos fazer as atividades do livro do caderno do futuro. Nós vamos começar a ver esses números a partir da página 20 do caderno do futuro. Mas vamos lá, nossa revisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir, quando a gente vai falar 21, começa a repetição. 20 e do número 1. Professora, por que você está explicando isso? Porque isso nós vamos repetir mesmo quando a gente chegar na classe das centenas.
Por exemplo, eu quero dizer o número 191. Eu vou escrever o nome 100,91. Então, se a gente aprender que a gente tem que colocar o izinho, se a gente aprender os números de 1 a 10, de 1 a 9, né? Nós vamos saber o restante tudinho, tia? Vamos. Ah, tia, mas eu tenho dificuldade em escrever. Se você tem dificuldade em escrever, você sabe qual é o número, mas tem dificuldade em escrever, você tem que ficar treinando. Professor, é sério? É. Você escreve do jeito que acha que é correto e vai verificar no livro se a escrita está certa. Porque assim você vai aprender. Não é decorar. Você tem que aprender. Então é treinando, é fazendo exercícios que a gente aprende. Ok? Aí você vai me dizer: ah, tia, mas eu tenho dificuldade de ler. Então nós vamos fazer o quê? Voltar para as famílias lá no português e treinar as famílias antes de treinar os números. Está correto? Vamos continuando? Então vamos lá. Então, os números exatos: 30, 40, 50, 60, que é com 2 S, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000. Aí, ó, o número vai vir na frente quando é a partir do 1000. Tá vendo? 13.000, então 13, para depois vir o 1000. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar dos números até 1000. Repetindo agora somente as centenas exatas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, a partir daqui, vocês têm que entender que, para mim escrever 893, eu vou escrever o nome. Vamos escrever 3 nomes: 800, depois 90, depois 3. Professora, é por isso que a gente viu lá na frente a questão dos valores, independente da posição do número? Exatamente. Por quê? Porque dependendo de onde está o meu número, ele vai ter o quê? Um valor diferente. Certo? Então, por isso o quadro de ordem lá, a gente entender aquele quadrozinho da ordem e saber qual o valor de cada um, ajuda a gente na hora que a gente vai o quê? Escrever o número, ler aquele número. Ok? Agora, eu vou rever com vocês ordem crescente. O que quer dizer ordem crescente? É a ordem que vai do menor para o maior. Pode ser a questão de tamanho ou de quantidade. E ordem decrescente? Os números vai do maior para o menor. Do mesmo jeito, do maior tamanho ou da maior quantidade para a menor quantidade ou menor tamanho. Vamos ver agora vários exemplos. A criança, você já nasceu desse tamanho? Não, você nasceu pequenininho, então você está o quê? Crescendo. E ainda vai crescer mais. Por quê? Porque eu nasci pequenininho. Virei uma criança, adolescente, jovem, depois adulto.
Vamos ver agora aqui em relação à quantidade. Ó, um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, 4 bloquinhos, 5 bloquinhos. Então a minha quantidade está o quê? Aumentando. Eu estou crescendo. Vamos continuar. A mesma coisa aconteceu aqui com os meninos, ó. Os meninos começaram o quê? Criança, bebê. E foram o quê? Crescendo até se tornar um homem adulto. A tia repetiu a questão da quantidade, para vocês não esquecerem, que é da menor quantidade para a maior quantidade. Do menor número para o maior número. Ok? Agora os exemplos de decrescente. Olha o meu balão como está grande. Olha como ele está ficando cada vez menor. Então é do tamanho grande para o tamanho pequeno. E em relação às quantidades, da maior quantidade até chegar à menor quantidade. Do maior número para o menor número. Eu adorei essa imagem. Eu tenho aqui a minha bola cheia, a minha bola secando. Ó, minha bola cheia, minha bola secando e ela totalmente murcha. O tamanho dela foi diminuindo. Então ela tá nessa imagem, tá na ordem o quê? Decrescente. Em relação à quantidade, eu repeti para a gente não esquecer. Da maior quantidade para a menor quantidade. Do maior número para o menor número. Aqui, a tia gosta muito de brincar quando eu estou em sala com vocês. Eu faria isso lá na escada. Crescer é como se eu estivesse subindo uma escada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu estou lá em cima e eu vou descer para o pátio. 5, 4, 3, 2, 1. Então, ordem crescente, a quantidade vai subindo. Decrescente, a quantidade vai diminuindo. Crescente, estou subindo a escada. Decrescente, eu estou descendo a nossa escada. Para encerrarmos a aula de hoje, falta apenas mais 2 conteúdos. Dúzia e meia dúzia. Dúzia quer dizer o quê? 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 coisas. Aqui eu usei muito ovo, né? Ó, usei ovo aqui, usei ovo aqui, usei ovo aqui. Uma dúzia é igual a 12 unidades. E meia dúzia? Meia dúzia é a metade. Olha o símbolo da metade. É meia, é metade. Metade de quanto? De 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia dúzia. Certo? Então, meia dúzia é a metade de 12, que é igual a 6. E por aqui encerramos a nossa aula